Olá, bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Márcio Gomes e comigo aqui hoje, Luiz Felipe Melo. Tudo bom, Luiz? Tudo certo, Márcio, um prazer estar de volta ao C-Pop. Estou encarreirando presenças aqui no podcast, daqui a pouco eu desbanco o Carlos. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre Wandinha Adams, a série que quebrou recordes na Netflix e trouxe Dina Ortega para o Brasil. Na semana passada, nós estamos gravando aqui na segunda-feira, dia 4 de dezembro, e ela esteve aqui na CCXP, né, para participar do evento lá em São Paulo. Então, Mari, suba a trilha e vamos falar sobre Wandinha. Pararana. Então, a série da Wandinha estreou já faz algumas semanas aí na Netflix, né, e foi quase que direto para a primeira posição aqui das séries na Netflix Brasil, e continua lá, pelo menos até o momento em que a gente grava aqui no nosso podcast. E não só isso, foi a série mais assistida na semana de estreia, passou Stranger Things, viralizou, tem a dancinha da Wandinha em um dos episódios ali, né, quando ela dança uma música do Cramps ali, a Gugumuck, viralizou e virou dancinha de TikTok, virou dancinha de Instagram. Muitos, não só pessoas comuns que nem a gente estão fazendo a dancinha. Não sei se tu fez a dancinha, Luiz Felipe. Não cheguei a fazer a dancinha, mas eu já notei que a internet está sendo tomada por memes da Wandinha. Não só pessoas comuns como a gente fizeram a dancinha, mas também personalidades estão imitando a dancinha da Wandinha. Mas a série vai além da dancinha, que foi um momento icônico da série. A série traz muito mais do que isso, né? E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Por que a série da Wandinha irritou tanto com todas as faixas etárias? Tanto pessoas mais adultas que cresceram com a família Addams, né, tanto com os filmes lá do começo, meados dos anos 90, né, com a Christina Ricci, que até tá na série, né, quanto com os desenhos animados, as histórias em quadrinhos, e até com a nova geração que tá tomando pé da família Addams agora com essa nova versão da Wandinha, até com o desenho animado que saiu há pouco tempo também, né, teve um novo desenho animado que até tá na Amazon Prime, teve 2 filmes, se eu não me engano, da franquia. Mas para começar, sempre com as nossas impressões gerais aí, eu não vou dar muito o roteiro da história, acho que vou deixar pro Luiz falar, que é uma coisa que o Carlos faz muito. A série é meio um roteiro meio comum. A Wandinha vai para uma escola, ela sai da escola dela e vai para uma escola de nunca mais, né, Nevermore, lá, em onde encontra pessoas que são meio que também da vibe dela, meio excluídas, assim, alunos meio bizarros, assim, tem umas... Com poderes, inclusive. Alguns com poderes e tal, especiais, e lá ela tem que investigar um caso de quase que um serial killer, assim, se a gente pode dizer, né. E, enfim, é um pouco isso a história. E Luiz, o que tu achou da série? Em primeiro lugar, assim, para quem conseguiu acompanhar a família Addams lá no começo dos anos 90, meados dos anos 90, né, já vai ver uma boa diferença, porque, claro, a série que nós estamos falando hoje, ela se centraliza na Wandinha, né, e a série e os filmes da família Addams tratavam de todos, né, inclusive do tio Fester, que faz uma pequena participação, e aí já dando um spoiler, faz uma pequena participação na série. Mas, além de me satisfazer muito com o elenco, assim, eu já tinha acompanhado a Dina Ortega na série You, né, que é Você, que também está na Netflix. Então, me surpreendeu positivamente a série. É uma série muito voltada para adolescentes, assim, apesar de ter algumas cenas um pouco fortes, né? Mas é uma série que sabe entreter e tá muito na pegada do humor da Wandinha, né? Aquele humor negro, assim, um pouco mais ácido, assim. Então, é uma série que me agradou muito, porque eu já terminei de ver, né? São 8 episódios, né? Quase... É curtinha, dá pra matar até num dia. Eu assisti ela num fim de semana, comecei numa sexta, terminei num domingo. São 8 episódios, acho que 50 minutos a média, né? Isso. Eu acho que algum deles chega a 1 hora, talvez. Mas, no geral, ela é curta, feita pra maratonar mesmo, né? E tu consegue dar uma maratonada rápida. Enfim, eu falei, não dei como dica, mas eu comentei ela no episódio passado, em que a gente falou sobre Andor e sobre o Até os Ossos, né? Ela é uma série que pega vários públicos, como eu falei na abertura, mas ela é especificamente voltada para um público mais jovem, né? A minha filha gostou bastante, por sinal, e ela não é adolescente, ela está abaixo da faixa etária dos adolescentes, então ela funciona para crianças também, embora tenha algumas cenas um pouco mais violentas,
pro meu gosto, né? Se eu soubesse, talvez eu não teria deixado. Mas funciona e dormiu bem à noite, então nesse quesito não tive problemas. Mas funciona mais pro público adolescente, eu acho, do que pro público adulto. Público mais velho, assim, da minha faixa etária, me chamando de velho aqui, então eu posso. E pro público além da minha faixa etária, talvez tenha um pouco mais de estranheza pra quem cresceu convivendo com a família Addams, porque embora a Wandinha tenha essa pegada mais mórbida, assim, que o Luiz falou, isso fica um pouco de lado em algum momento, porque ela começa a revelar ao longo da série alguns sentimentos, assim. Exato. Né? Ela aflora alguns sentimentos de empatia e de romantismo na série, até para ter essa coisa mais adolescente, mais juvenil, assim, para ter esse apelo com esse público. Então, para funcionar e ter essa identificação. Então, ela descola um pouco dessa coisa mais mórbida e mais... Como é que eu vou dizer, assim? Não queria usar uma palavra tão... Enfim, a coisa mais vazia e niilista da família, que tinha da família Addams, assim, sim, né? Mas eu acho que não perde a conexão, assim. Tá lá algumas coisas que ela fala, quando ela encontra a colega de quarto, diz que quer sufocar a colega de quarto enquanto ela tá dormindo, então tem essas piadinhas, assim, né? Quando ela entra numa gaveta de necrotério e a mãozinha tira da gaveta, ela me deixa aqui mais uns 5 minutos, porque tava começando a ficar confortável, exato, né? Quando ela joga as piranhas na piscina. Então tem esses elementos, assim, que são família Addams, né? Que a gente conhece como a família Addams. Mas, claro, a gente sente alguma falta da família em si, né? Tanto do Gomes e da Mortícia, que são legais, mas o Gomes e a Mortícia do Raul Julia e da Angélica Houston me pareciam mais legais. Né? Ah, não tem comparação. Né? O Uncle Fester, o tio Chico, na verdade, Tio Chico também aparece no final, tem seus momentos, né? Tem seus superpoderes ali também, todos eles têm uma coisa meio super-herói, assim, que a família Addams não tinha, né? Embora tenha uma mão que anda sozinha, isso por si só é um superpoder. Ou uma coisa paranormal, talvez. Mas eles têm uns superpoderes, assim, então traz essa identificação meio pro lado do super-herói, que é uma coisa que a gente tá imerso agora, desde essa coisa da Marvel, assim. Exato, então... esse lado investigativo da Wandinha, eu não me lembro realmente desse lado. Mas isso eu gostei, sabe? Isso eu gostei. Então eu acho que traz esses elementos que nos aproximam com um pouco da cultura que a gente tá imerso, assim, né? Que a gente tá meio que... E isso eu acho que também ajudou a consolidar um pouco a série nos diversos públicos e que ela atirou, assim. Eu tava comentando com o Luiz, me pareceu um pouco o Cobra Kai, sem a parte velha do Cobra Kai, sem o Johnny Lawrence e o Daniel San, assim. Só que mais divertido do que aquela turma do Cobra Kai, que eu acho meio enjoativo algumas vezes, assim. Ela é mais engraçada e parece que os personagens têm mais personalidade do que os personagens do Cobra Kai. Então, por isso funciona melhor. E a Jenny Ortega é melhor atriz. Tá bom, é verdade. Então, isso eu já tinha gostado dela em Você, então isso dá um up na série. Então, para primeiras impressões, eu acho que é isso, assim. Eu acho que agora a gente pode passar para algumas coisas mais pontuais da série, assim, né? O legal que, assim, até gostaria de voltar mais um pouco, é o amadurecimento da personagem ao longo da série, que ela não sabe lidar com alguns sentimentos de afeto, e aí aprende a lidar através de outros personagens que giram em torno dela. E um desses personagens é a própria mãe, que ela meio que rejeita e tal, e que até ela tenta se afastar por um momento, até que a história faz com que as duas se unam para que o caso seja solucionado pela Wandinha. Então, isso é uma das coisas que mais me atraiu, assim, na série, que eu mais gostei, melhor dizendo, né? E também vale lembrar que é uma série que tem como showrunners o Miles Gould e o Alfred Miller, que são dois que trabalharam em Smallville, pra quem conhece Smallville, uma série que trata do Super-Homem adolescente, uma série que já passou em outras emissoras brasileiras e que fez sucesso na Warner, né? E foi uma série que durou 10 anos, então fez muito sucesso. Então eu acho que funcionou mais uma vez a união dos dois em Wandinha. Pois é, eu tava lendo antes de começar a gravar, eu tava lendo uma crítica, eu acho que era da Slate, se eu não me engano. E que uma das críticas que o pessoal tava fazendo era esse caráter meio CW da série, assim, que é justamente essas séries da Warner, né? CW que eu me lembro de ver é aquelas Arrow, Flash, essas coisas. Exato. Mas tinha umas outras, tipo Vampire Diaries, e que essas eu não acompanhei, então não sei como é que é. Mas é essa temática meio melodramática, novelesca, de coisa de adolescente, essa romantização, assim. E que eles trouxeram isso pra série da Wandinha pra tentar pegar esse apelo. Eu não sei se tu chegou a ver algumas dessas séries, já que tu viu Smallville, e se isso tá presente mesmo nessa produção da Netflix. Acompanhei algumas coisas de Vampire Diaries, mas assim, não
fui muito fã tanto quanto fui da Smallville, né? Que me atraía mais por conta do Super-Homem e tal. Mas eu acho que pra mim funcionou. Eu como gostava sempre gostei de Smallville, pra mim eu acho que funcionou em Wandinha, né? Embora seja assim trazer a temática de super-heróis, de ela lidar com pessoas que têm superpoderes, assim, seja meio estranha pra quem conhece a família Addams desde sempre. Eu acho que agora funcionou também. Pra mim não ficou tão estranho quanto possa parecer pra outras pessoas que também já acompanharam a família Addams nos tempos de Raul Julia e Angélica Houston, né? Porque daí tu pega ali o elemento gótico do Tim Burton ali, né? Exato. Tem várias, ela vai pra... Você tava comentando quando eu tava assistindo, né? Quando ela chega na escola nova ali, a escola de nunca mais, assim, parece um castelo mais mal assombrado do que uma escola, né? Aquele visual gótico enfim, funciona pra série, assim. E tem várias outras referências ali que tu pode pegar, as gárgulas, né? Ela tocando violino não sei se era meia-noite, mas à noite com o luar ao fundo, tipo. Sim. Então todos esses elementos visuais, assim, dão quase uma imponência pra série, assim, dá um impacto visual meio dark, assim, meio gótico mesmo, assim. E isso, acho que diferencia ela um pouco dessas outras séries, embora a temática talvez aproxime em alguns momentos, assim. E por isso que cria um produto, eu acho que novo, que acaba chegando em mais pessoas, acaba trazendo um apelo a públicos diferentes e consegue pegar mais gente, assim. Isso tu pode ver em várias coisas, tanto nas referências, assim, tu vê referência, sei lá, não essas séries que a gente comentou, mas tu vê referência a Carrie a Estranha, né, na cena do baile ali, tem uma cena do baile em que agora vamos falar de spoiler, que a gente já tá quase metade do programa aqui, então alerta de spoiler aqui, mas enfim, tem a cena do baile, tem um líquido vermelho que cai, tipo o sangue de porco do final agora é 2 spoilers, né? Do filme da Carrie a Estranha também. Tem o do Joker, né? Do Joker não é o Bob Dylan aqui, né? Mas do Joker, que é o Coringa, né? Os caras na hora da competição de canoagem ali, estão vestidos com uma máscara do que lembra o Coringa. A dança me pareceu também bem semelhante à dança da Uma Thurman no Pulp Fiction, não sei se é uma referência, mas tipo, me pareceu ali, né? Me lembrou bastante a Uma Thurman. Ainda mais quando a câmera fica fechada só nela. Me lembrou bastante. Então, assim, a série é recheada de referências. Deve ter outras que a gente não vai comentar aqui também, que também a gente vai ficar falando só de referências, assim. Mas a série é recheada de referências do começo ao fim, assim. E referências também aos outros filmes, né? O Mundo dos Peregrinos é uma referência ao Família Addams 2 ali, que eles vão para uma coisa de peregrinos lá e tem um ataque no final da Christina Ricci lá também, numa jantar de peregrinos, de dia de ação de graças. Então tem um monte de coisa assim que tu pode destrinchar na série, assim, pode rever a série para ir pegando essas referências, assim. E eu acho que por isso ela se tornou tão icônica, assim, tão... É uma série que tem um pouco de tudo, né? Tem comédia, tem terror, tem investigação, pra quem gosta de séries policiais ou filmes policiais. Então tem um pouco de tudo. Ali tem comédia romântica, né? Quando a Wandinha tenta criar uma espécie de relacionamento. Em certos momentos até, alerta de spoiler, ela é um pouco disputada entre alguns personagens ali da série. Então eu acho que é para todos os gostos, assim. Tu achou uma série violenta? Em alguns momentos, mas é que depende da violência, né? Porque quando ela fala, eu quero retribuir o carinho dela ou a atenção da minha colega matando ela enquanto ela dorme. Não, mas eu falo não das frases, assim, porque as frases, fazem parte do universo da família. Estou dizendo as representações ali, o monstro ali, o Hyde, quando... Não, até que não. Até achei meio caricato o monstro em si. Mas... eu acho que não foi tão violento, não é tão violenta. A mãozinha pregada com uma faca na parede, assim. Ela não foi tão violenta, mas assim, ela acaba cumprindo bem um papel, assim, de mostrar certas coisas até um certo limite, né? O monstro, acho que ficou um pouco caricato, né? Que é o cara que propagava mais violência na série, assim. Mas eu acho que ficou de bom tamanho. Mas não é muito ofensivo. Eu gostei da transformação dele, assim. Não é uma coisa, efeitos especiais, né? Estilo Sandman, né? Sim. Mas é uma coisa que lembra um filme B, assim. Uma coisa meio familiada, assim. Se aproxima da familiada. Seja assim. esse o propósito. Achei legal, assim. Acho que não destoou do resto da série. Fez uma homenagem... Não sei se a ideia era essa, enfim. Mas acredito que fez uma homenagem interessante, assim.
E funcionou. Acho que no contexto da série meio que funciona, assim, ele se transformando ali. Eu acho que tá de bom tamanho, os olhos esbugalhados, aquela coisa toda. O lobisomem, a lobisomem, né? A lobisomem. Lobismulher, no caso, seria? Sim, mulher lobisomem. Lobiswoman, lobismulher, não sei. E eu acho que é isso. E é uma série que já vem... Eu já imagino que vai ter uma próxima temporada, porque o final da história encaminha para isso. Né? Então eu acho que, de repente, a Wandinha acaba se consolidando com outros recordes no futuro. A gente não tem uma data precisa, não sei se o Márcio sabe, mas eu acho que ainda não tem alguma coisa... Não, mas isso certamente vai ter engatilhado. E é mais uma série da Netflix com protagonismo feminino, né? Bem consolidado, não só da Wandinha, mas quase todas as suas amigas e companheiras que ajudam na luta contra o mal, né? Exato. Embora a própria Wandinha queira representar o mal, mas ela acaba combatendo o mal no final, né? Tanto a colega de quarto, que ela acaba renegando no começo, mas se reconciliando no final. A outra também, que ela faz uma luta de espada, que é tipo uma sereia ali, né? Tipo, uma sereia. Acaba também tendo uma participação importante no final da série. Diretora também, que acaba tendo uma ascendência, a diretora da escola, né? Todas as personagens femininas têm uma... Tem alguma força, né? E agora vai o grande spoiler da série, quem não quiser ouvir, tape o ouvido aí, por favor. Temos algumas pessoas aí que não assistiram aqui presentes, mas a grande vilã da série é também uma protagonista feminina, que é revelado, acho que no penúltimo ou no último episódio. Acho que mais pro último. Então, toda a série é recheada dessas referências. A gente queria ter trazido uma voz feminina para falar com a gente, mas a Mariana, né, que nos deu o cano aqui, não assistiu toda a série no final de semana. Mas é isso, assim, né, Luiz? Tem toda essa questão também bastante forte, assim. Um aspecto muito positivo, assim, feminino. Das últimas séries, assim, da Netflix, de colocar a mulher em evidência, não só a personagem principal, como outras, porque se tu for ver essa série em específico da Wandinha, ela tem outras mulheres que vão evoluindo ao longo dos episódios. E isso é muito bacana, porque aí a coisa não fica só centralizada no personagem principal, sabe? Então, os produtores, os roteiristas, eles deram importância para aquelas personagens que estão ao redor da Wandinha. E isso eu acho muito bacana. É por isso que, para mim, a série é muito boa. É uma das gratas surpresas desse final de ano. Outra coisa que eu gostei bastante ali foi a questão da trilha sonora, né? Sempre destaco as trilhas sonoras aqui. Sim, né? Sempre bom. Além do The Cramps, que me surpreendeu bastante, assim, ter um protagonismo na cena mais icônica da série ali, que é a questão da dança da Wandinha com Gogo Muck. E é uma música do The Cramps que não era tão... Bom, The Cramps em si não é uma banda tão conhecida, a música já não era tanto, mas daí eu fui olhar hoje na página do The Cramps no Spotify, a música já está com mais de 9 milhões de streaming e já pulou... Ela pulou para a primeira posição, que é estranho, porque não é a música mais tocada da banda, mas já está na primeira posição, e a banda já está capitalizando isso, né? Você entra na parte em que tu pode editar ali, botar como playlist, eles botaram ali, escute Gogo Muck e outras músicas do The Cramps. Então as bandas, o Metallica fez muito bem isso no Stranger Things, né? Lançou camisetas no show, fez referências, botando as cenas da série atrás. Então as bandas estão capitalizando muito esse uso da Netflix das suas músicas, e o The Cramps está começando a fazer isso. Mas além do The Cramps tem outras, teve Roy Orbison, teve várias outras músicas na série, assim, é uma série que faz bastante uso sonoro, e é muito por isso, né? Porque é uma forma de tu tornar a série ainda mais pop, né? Usando essas coisas, e daí tu acaba podendo viralizar no TikTok e em outras redes sociais. E é muito bom porque a pessoa acaba não vendo a série não só por conta da história, ou do roteiro, ou do elenco, mas também pela trilha sonora. Eu sou atraído por trilhas sonoras, enfim, então é óbvio que eu vou acabar assistindo também pela música que é tocada em dados momentos ou em algumas situações de alguns personagens. E esse efeito já apareceu em Stranger Things, como o Márcio falou, e eu acho que é uma tendência que a Netflix vai manter, e está funcionando. Acho que é uma situação em que todos ganham, né? Ganham as bandas, ou os cantores, enfim, e a série acaba sendo enriquecida por grandes obras de outros conjuntos musicais, enfim, ou de cantores.
E só pra fazer eu tô falando de The Cramps, vai virar um programa do The Cramps aqui, mas enfim, a oportunidade que eu tenho de falar de The Cramps, assim, ninguém nunca fala de The Cramps, então vamos Hoje nessa. não tenho caras pra Era uma banda que era extremamente viciada nessas coisas de série B, assim, série B não, de filmes B, tô com série B na cabeça. Por que será, Luiz Felipe? Porque eu tô com série B na cabeça. Já terminou a série B, por que será que eu tô com série B na cabeça? Mas enfim, era uma banda acostumada com essas questões de filme B e filmes de terror e tal. Eles colecionavam artefatos de serial killers e de referências dessas coisas. Então a casa deles era toda quase que um santuário e um museu desse tipo de memorabilia. Sim. Usei o termo certo, mas é isso. Então era uma banda calcada nesse tipo de coisa. Então eles se apresentavam com um visual também nessa linha, assim. Então casa muito com a série da Wandinha. O que me leva para uma outra questão, que é a questão do visual da série, né? A gente já falou do Tim Burton, mas também do visual da Wandinha e dos outros personagens, que é uma coisa muito fácil de tu imitar, assim, de tu sair vestido de Wandinha, né? E que também cria uma identificação, especialmente, sei lá, para fazer uma festa de Halloween, uma festa temática de Wandinha, né? Então, não só da Wandinha, mas dos outros personagens também não é muito difícil de tu se fantasiar da colega de quarta Wandinha ou ter o corte de cabelo da colega da Wandinha. Então, uma coisa de tu influenciar a moda e das crianças ou dos jovens também se basearem nisso para criar ou ajudar a moldar uma identidade, ajuda bastante também. E cria essa identificação também, que é para repetir a palavra, mas enfim, não me veio outra aqui. Não, e o legal é que nesse aspecto da moda, a Wandinha ela acaba usando vários tipos de roupa, né? Ela acaba usando um vestido mais longo e tal, em determinados momentos, calçado alto, né? E até mesmo roupas mais esportivas, né? Coisas que a gente até não imaginava dentro da personagem. Então acaba influenciando neste lado também. E tem até a ancestral dela, que tu pode fazer uma nova personagem, né? Que é a Goody Addams, que exatamente, parente distante. A parente distante da Wandinha, que é quem desencadeia toda essa série, assim. Que também tinha seus superpoderes, né? Exatamente, tinha seus superpoderes e acaba, como é que eu posso dizer? Acaba auxiliando no desfecho da história também. E para uma segunda temporada, Luiz, a série deixa algumas coisas em abertas ali, né? Como quem estava observando a Wandinha, isso, né? Sim. O que tu acha que pode... Porque assim, eu tenho... Não sei se já foi confirmado, imagino que não li nada sobre isso, assim, mas se não for confirmado, talvez quando esse programa entrar no ar já esteja sido confirmado uma segunda temporada. Que rumo tu acha que a história pode tomar? Mais presença do resto da família? Vai ser focado na Wandinha de novo? Porque, em tese, ela saiu da escola, né? Em tese, ela sai da escola, só que tem algumas coisas que, pelo menos a série deduz ou dá indicações de que ela talvez tenha que enfrentar velhos inimigos, né? Além de descobrir um novo que a está observando. Então, mas eu espero que para a segunda temporada apareça um pouco mais da família, um pouco mais da Mortícia, um pouco mais do pai, do Gomes e do próprio irmão. E até do Uncle Fester, né? Que é sempre um personagem engraçado. No passado era o Christopher Lloyd, né? Que para mim era muito engraçado, muito bom. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais da família, né? Não só ficar centralizado na Wandinha, assim. Talvez eu acho que por ser uma primeira temporada, talvez fosse necessário que ficasse centralizado nela, mas eu espero que na segunda temporada os outros membros da família Addams participem mais ativamente da série. Eu acho que fugir da Wandinha acho que não vai, tá? Até porque funcionou e a série tem o nome dela, né? Wednesday, na verdade, em inglês, mas é Wandinha para nós outros aqui. Wandinha. Não é quarta-feira, não. Não é quarta-feira. Não é quarta-feira, é Wandinha. Eu acho que vai ser focado na Wandinha, acho que pode ter participação especial, talvez algum deles tenha uma participação mais próxima, né? Como tu diz, a relação dela com a mãe ali, como tu citou antes, talvez resolvam aprofundar com a Catherine Zeta-Jones ali. Eu me lembrei que no desenho animado tem uma questão da relação dela com a mãe também. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo. Nesse novo desenho animado, na verdade. Que ela quer botar umas roupas coloridas, a mãe não quer botar umas tatuagens de unicórnio, daí elas têm umas brigas ali. Mas é coisa de relação com o pai, familiar e tal, as produções pop sempre aproveitam, assim. Mas eu acredito que talvez
vai ser difícil eles tirarem a escola, né? Porque essa coisa de identificação com o high school e com essa coisa de estudante é muito forte. Então, eu acho que ela vai acabar voltando para nunca mais, pelo menos numa segunda temporada, talvez numa terceira eles acabem fazendo alguma coisa um pouco mais ousada e mudem o cenário, mas eu acho que na segunda tende a ser uma continuação, minha opinião. Até porque acontece tudo que, pelo menos, o roteiro passa, que está acontecendo, gira em torno da Nevermore, então eu não vejo como escapar dali. Talvez um vilão maior que tu descubra que esteja arquitetando tudo por trás de tudo que aconteceu na primeira temporada, um Vecna, assim, né? Pode ser. Um Vecna por trás de tudo, assim. E daí tu insira novos personagens, ou alguns que tiveram um protagonismo um pouco menor nessa primeira temporada, o pessoal identifique que funcionou, como o menininho das abelhas, aquele que fugiu agora o nome dele para mim aqui, mas enfim... adquiriram um espaço um pouco maior na série, assim. Então... Mas eu acho que não vai fugir o tom, não. Eu acho que vai ser isso aí. Ela vai continuar tão ácida e tão mórbida e isolada como ela estava nessa primeira, né? Novas músicas vão aparecer, novos antagonistas. Ela vai continuar se afastando e ao mesmo tempo se aproximando das pessoas, que é o charme dela nessa primeira temporada. Exatamente. E muito provavelmente a gente vai ver mais um episódio para comentar a segunda temporada. Tem mais alguma coisa da série da Wandinha que tu acha que a gente não comentou aqui, que tu acha que valeria a pena tocar? Eu acho que a gente tocou em todos os pontos. Não, assim. todos não. São 8 episódios de 50 minutos. Algum a gente não tocou, Luiz. Os principais pontos, então. Não, aí sim, pode Até ser. pro Carlos não nos corrigir depois, né? Não, o Carlos nem viu essa série, ele não vai nos corrigir. Mas eu acho que a gente tocou nos principais pontos da série. Eu acho que ela é um pouco de tudo, como eu falei. E talvez a segunda temporada eu acho que vai continuar girando em torno dela. E como tem o mundo teen como pano de fundo, talvez não fuja tanto da escola. Eu acho que vencemos esse episódio com maestria, Márcio. Destruímos o Hyde, é isso? Eu acho que sim. Então tá. Então vamos para as nossas dicas da semana. Mariana Neck, suba a trilha, tomou os spoilers, bem feito. Luiz, qual a sua dica? Olha, já que nós estamos falando de Wandinha é Jenna Ortega. Jenna Ortega, para quem quiser conhecer, eu recomendo a série You, que é Você, né? Que é uma série muito boa e fala sobre Stalker. É uma série muito suspense, com muita tensão, embora a Jenna não esteja entre os personagens principais, ela acaba tendo... Ela deve morrer na série, então. ela acaba tendo um bom espaço para atuação e acho que se complementa bem com o propósito da série. Então, quem não conhece, vá assistir. É até uma série, inclusive, que já vai ter uma terceira temporada, se não me engano, lançada. Então tá um tema leve aí pra galera. Está na Netflix, tá? Stalkers. Seguindo na linha Netflix, Wandinha, fazer dicas temáticas aqui. Eu vou dar de dica uma animação que tinha entrado esse ano, mas que eu tinha deixado na lista e não tinha assistido ainda, mas que é muito legal. É uma animação feita pelo Henry Selick, para quem não lembra, é o cara que fez O Estranho Mundo de Jack e fez Coraline, e foi co-escrita pelo Jordan Peele, foi produzida pelo Jordan Peele também. O nome é Wendell e Wild. A história, ela toca em vários pontos, assim, desde perda da família, traumas de infância, privatização do sistema prisional. Então ela amplia o horizonte, mas é uma animação bem divertida. A história conta uma menina que perde os pais num acidente de carro e daí ela acaba indo para uma escola, e nessa escola conhece uma freira meio estranha, e o diretor dessa escola está sendo pressionado a vender a escola para ser transformada numa prisão privatizada. E uma prisão que vai ser controlada por uma empresa privada, enfim. E, ao mesmo tempo que toda essa história se desenrola, a menina tem que navegar nesse universo, chegando numa escola nova, conhecendo novos amigos, etc. No submundo tem 2 demônios
2 demônios, porque é uma história sobrenatural. Tem 2 demônios que querem sair do submundo e querem chegar na Terra para criar um parque de diversões próprio. É bem louca essa história, é bem divertida. Assim. E para isso eles querem usar essa menina que perdeu os pais para que consiga trazer eles e para isso eles tentam convencer ela que eles vão conseguir ressuscitar os pais dela e tal. E daí toda essa história se desenrola. Então, parece ser bem confuso e chega a ser em alguns momentos, mas à medida que você vai acompanhando a história, você vai entendendo. A animação é muito legal, é muito bem feita, assim. E a história é bem legal. A trilha sonora também é muito legal. Tem Living Colour, TV on the Radio e várias outras bandas, assim. Então a história é legal, é meio... como eu disse, é um clima meio de terror, mas meio crítica social, assim, Sim. sabe? Então, para quem gosta das duas coisas, dá para ver numa sexta-feira à noite, assim. É bem divertido. É Wendell e Wild, que são os nomes dos demônios. É uma história que diz que os verdadeiros demônios, às vezes, não são os demônios. Então, com isso, a gente fica... E tá na Netflix, desculpa. Acho que eu não sei se eu cheguei a dizer que estava na Netflix. E com isso a gente fica por aqui com esse C-Pop e voltamos no próximo programa com a edição de Mariana Neck. Às vezes eu esqueço de dar os créditos no Fita Expressa, dessa vez eu não esqueci no C-Pop. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite, Márcio. Até a próxima. Obrigado, até lá.